Vamos dar continuidade à sessão de esclarecimento. Convidamos os membros da comissão para sortear 4 envelopes. Faça favor, senhora Presidente, para nomear os nomes. A seguir, as 4 perguntas vão ser apresentadas pelo senhor Wu Yokpui, do primeiro setor, senhor Si Yua, do segundo setor, e senhor Jiu Lanyen, do terceiro setor, e senhora Leung Kei, do quarto setor. E agora vamos pedir ao senhor Wu, do primeiro setor, faça favor. Excelentíssimo Sr. Hoi A-Seng, caros membros, muito bom dia. Macau, atualmente, há muitos edifícios que têm mais de 30 anos, nomeadamente na zona de Yau Hon, que há 7 edifícios com mais de 50 anos. Por isso, é muito importante de realizar a reconstrução. Em relação ao planeamento ou políticas urbanísticas, se você for eleito, você vai ou não liderar esses trabalhos para organizar um grupo interdepartamental para resolver estes problemas. Atualmente, muitas pessoas acham que a distância entre o jovem e o governo tem uma distância muito larga. Então, você como é que pode estreitar essa relação e também apoiar os jovens para participarem no Conselho Executivo? Muito obrigado pela sua pergunta. Agora vamos pedir a doutora Mônica Miquela da Assis Cordeiro para colocar a sua questão. Muito bom dia, excelentíssimo senhor Hoi A-Seng. Hoje gostaria de apresentar algumas opiniões. Eu espero que o próximo mandato, o governo, possa dar importância ao sector da enfermeira. Macau, há sempre pessoas a dizerem que há falta de enfermeira. Por que nos últimos 10 anos não há enfermeira suficiente? Porque é devido à falta de formação. Macau é um local pequeno, com poucas pessoas. Por isso, eu acho que as instituições não têm estudantes suficientes para frequentarem esses cursos de enfermagem. E por isso, no futuro, se eu tiver mais instituições de enfermagem, quem é que vai estudar nessas instituições? Macau não vai ter não vai ter pessoas suficientes para frequentar nesses cursos, porque sabemos que a enfermeira é um trabalho muito árduo e há falta de estudantes em todas as instituições. E o segundo ponto: por que Macau não pode uniformizar os cursos de enfermagem? Macau, sendo como um local tão pequeno, podemos ver em Hong Kong os cursos de enfermagem são uniformizados. Caso sejam uniformizados e a formação sejam uniformizados, depois da formação, é mais fácil para os estudantes conseguirem entrarem para o sector de enfermagem. E eu espero que o Sr. Hoi A-Seng possa dar mais atenção em relação ao nosso sector. Muito obrigado, Sr. Hoi A-Seng. A seguir, terceiro setor, Jiu Lanyen, se faz favor. Excelentíssimo Sr. Hoi A-Seng, caros membros, caros amigos do meio de comunicação social, muito bom dia. Hoje eu tenho 3 questões para o Sr. Hoi A-Seng. Com o desenvolvimento acelerado de Macau, é necessário de ter mais mãos de obra e assim é necessário atrair trabalhadores não residentes. Eu não sei se o Sr. Hoi A-Seng tem ou não políticas
partilhar conosco para que nós sejamos mais bem esclarecidos. E com tantos trabalhadores não residentes, como é que pode proteger os trabalhadores locais? Como é que pode aperfeiçoar as respectivas políticas? E no futuro, quais são as políticas que podem proteger os trabalhadores residentes? Terceiro, nos últimos anos, falamos sempre sobre o desenvolvimento de Grande Bahia. Incentivamos as pessoas para irem trabalhar na Grande Bahia para resolver os problemas de trabalho. Mas sabemos que, neste momento, há muitas carreiras no interior da China que precisam de reconhecimento. Em relação a Macau, ainda há muitos cargos que não têm reconhecimento. Assim, como é que nós podemos resolver esse problema para fazer articulação? Se faz favor, Sr. Roesen, pode responder ou não essas três questões minhas. Vou a seguir pedir à doutora Langon Kei, do quarto setor, para colocar a sua questão. Sr. Roesen, senhores membros, muito bom dia. Uma vez que muitas pessoas já colocaram as questões, por isso eu gostaria também de repetir algumas questões em relação à questão sobre a habitação. Foi aprovado em recente habitação social. E sabemos só os jovens com 23 anos podem requerer habitação social, e essa é uma resolução para resolver uma parte dos problemas da habitação. Eu ouvi dizer que na habitação social gostariam da habitação econômica, queria ajustar a idade dos jovens para 25 anos. E se assim for, como é que o Sr. Roesen no futuro possa apoiar os jovens que durante 18 anos até 25 anos, como é que possa apoiar os jovens dessa camada para adquirirem a sua casa? Em relação aos dormitórios para os jovens, se você for eleito, qual é a sua opinião em relação ao dormitório para os jovens? E em relação à carência das classes mais vulneráveis, nomeadamente as pessoas com deficiência, como é que pode proteger eles para que eles tenham acesso a trabalho e formação? Quais são as políticas para essas pessoas? Muito obrigado. Agora vamos pedir ao Sr. Roesen para responder as perguntas. Muito obrigado, Senhora Presidenta. Muito obrigado pela questão do membro Wu. Em relação à renovação urbanística, como é que pode melhorar os trabalhos? A legislação da renovação urbanística ainda não é apresentada à Assembleia Legislativa. Entretanto, a empresa já foi criada. Portanto, já está neste momento em funcionamento a empresa e já está a proceder aos respectivos trabalhos. A lei da renovação urbana, na perspectiva do governo, eu acho que neste momento o governo ainda está a estudar e em breve poderá apresentar à Assembleia Legislativa para apreciação. Na verdade, muitas pessoas dão importância e estão muito atentos à renovação urbanística. Há muitos edifícios que já há mais de 30 anos, uma vez que nos últimos anos nós não temos recursos terrenos suficientes, por isso temos poucas medidas para resolver esse problema e para resolver o problema da renovação urbanística. E uma parte dos edifícios já procederam à renovação ou reconstrução. E a Assembleia Legislativa também já procederam à discussão sobre a legislação, nomeadamente o imposto de selo, para apoiar a renovação dos edifícios. Em relação à legislação em geral, se o governo possa apresentar o mais rápido possível à Assembleia Legislativa para discutir, assim pode resolver os conflitos. Por exemplo, podemos estudar em relação à proporção. Será que é 90% ou 80%? Neste momento ainda estamos a discutir. Mas estes trabalhos
os trabalhos que estão relacionados com a renovação urbanística é muito importante para o meu trabalho, porque está relacionado com o setor privado também. Naquela altura foi lançado pelo antigo chefe executivo, o Sr. Hohawa, e atualmente o governo já tem terrenos suficientes. Por isso eu acho que nós podemos acelerar os respectivos trabalhos. Mas isto também é precisa de apoio dos residentes que estão nos bairros antigos. Porque se eles não querem sair da sua casa, é muito difícil para nós procedermos aos trabalhos de demolição. E assim influenciando também os outros residentes, nomeadamente em relação à segurança. E muitos idosos não conseguem descer de sua casa, porque os edifícios mais antigos não podem instalar elevadores. Por isso os idosos são difíceis de saírem da sua casa. E em relação à questão de quem liderar ou quem é responsável pelos estes trabalhos, nós precisamos ainda de estudar. Mas, em princípio, temos de ter uma legislação e assim é que pode proceder aos trabalhos interdepartamentais. Sem a legislação, é impossível de iniciar os trabalhos interdepartamentais, porque só depois de demolir o edifício, temos de reconstruir o edifício. E precisa de estudar os respectivos problemas. Nós fizemos vários estudos e há muitos edifícios em perigo. Muitos edifícios já são antigos e por isso espero que no futuro o governo possa apresentar em breve a lei da renovação urbanística à Assembleia Legislativa para apreciação e, conforme a lei, nós podemos proceder aos trabalhos da renovação urbanística. Neste momento, a empresa da renovação urbanística, com as suas competências, pode proceder também aos trabalhos de preparação. Por exemplo, os trabalhos de permuta da habitação, a renovação da zona antiga, permitindo que os residentes possam ter em primeiro uma casa e depois da sua casa serem demolidas e reconstruídas, podem voltar à sua casa. Eu acho que pode proceder aos respectivos trabalhos. Mas é necessário da cooperação dos residentes e também dos proprietários. Em relação ao Conselho Executivo, a relação entre os cidadãos e os membros do Conselho Executivo. Eu trabalhei 5 anos no Conselho Executivo. Na verdade, o Conselho Executivo é um órgão para apoiar as decisões do chefe executivo. Por isso, é um órgão que faz muitos estudos e é confidencial os seus trabalhos. Por isso, é muito difícil de ser publicado ao público como Assembleia Legislativa. Por isso, vocês têm de entender que são dois órgãos diferentes. Por isso, a possibilidade dos jovens entrarem ao Conselho Executivo, se calhar, dificilmente pode ter consenso na sociedade e dificilmente conseguem apoiar os trabalhos do chefe executivo. Por isso, o Conselho Executivo é necessário de ter peritos ou pessoas com experiências para participarem nos respectivos trabalhos. E em relação aos jovens, eles devem integrar no Conselho Consultivo e também no IAM ou até a Assembleia Legislativa. E assim vão progredindo passo a passo para entrar no Conselho Executivo. Esse é o método mais amadurecido. Em relação à questão
questão que você falou, nos últimos dias nós fomos a escutar as opiniões e também trocamos muitas impressões sobre essa questão. Macau, uma vez que nós temos de garantir que em relação aos copieiros não introduzir ou importar trabalhadores não residentes, permitindo que os locais podem trabalhar como copieiros, também assegurar os seus salários. E há bocado também falou sobre o sector da enfermagem, que é um trabalho árduo, e a questão sobre a insuficiência dos estudantes, uma vez que é um trabalho árduo, por isso muitas pessoas não querem trabalhar para este sector. Em relação a Hong Kong, neste ano, de acordo com as informações, a enfermeira é um dos 5 trabalhos que mais pessoas querem trabalhar, porque Hong Kong não há croupier. Em Macau, nós temos políticas benéficas para os croupiers e estas políticas já são amadurecidas e definidas pelo governo. Por isso, há bocado, quando me perguntou como pode fazer esses trabalhos, uma vez que sou ainda um candidato, não posso comprometer nada. Mas depois do novo mandato, obviamente que as políticas vão ser aplicadas de forma contínua. Por isso não precisam de preocupar e nós vamos continuar as políticas benéficas para os croupiers. E nós temos de promover o desenvolvimento saudável. Por isso, há bocado a questão que você colocou sobre a falta de estudante no sector da enfermagem, eu acho que neste momento, se não me enganar, há 3 instituições em Kengu. Há uma, Politécnico, há uma outra, e a outra que é Hospital São Januário. E será que nós devemos uniformizar os cursos ou integrar essas 3 instituições para uma instituição? E se nós não temos estudantes suficientes, eu acho que isto merece o nosso estudo, porque cada instituição tem a sua história. Eu também participei nos trabalhos de gestão da instituição do Hospital Kengu e eu entendo que cada instituição tem a sua própria história. Mas é verdade que neste momento não temos estudantes suficientes. E como resolver esse problema? Na verdade, não é só as instituições da enfermagem. Neste momento, o MAC também há falta de estudantes locais. Por isso, nós temos de resolver esse problema, porque em cada ano só temos 6.000 recém-nascidos e sabemos que só o MAC há mais de 6.000 vagas. Por isso, nós temos de calcular bem e, obviamente, que não podemos só contar os estudantes locais, podemos também atrair estudantes estrangeiros para virem a Macau estudar. Mas o ensino básico é bastante importante os estudantes locais. Macau há 77 escolas de ensino primário, básica. E se calhar no futuro essas escolas também vão entrar o problema da falta de estudantes. Por isso, em relação à questão colocada, eu acho que merece o nosso estudo. Será que é possível uniformizar os cursos? Eu acho que se calhar os 3 responsáveis das instituições podem estudar. Em relação à questão do membro Jiulanhen, sobre as 3 questões, em relação à saída dos trabalhadores não residentes, eu acho que neste momento
Acho que existe um mecanismo de saída dos trabalhadores não residentes, mas existe o problema de gestão. Na altura, devido ao SARS, à crise financeira, nós criamos um mecanismo de saída dos trabalhadores não residentes. Entretanto, ainda existem alguns problemas na sua gestão. A segunda questão sobre assegurar os direitos dos trabalhadores locais, eu acho que nós temos de reforçar os direitos e interesses dos trabalhadores locais. E neste momento a Assembleia Legislativa está também a discutir a lei das relações patronais e laborais e esperamos que podemos promover o regime de previdência obrigatória. E também temos de definir as horas de trabalho para os trabalhadores. Mas isto tudo é necessário de negociação e de discussão para proceder à produção da lei. Em relação à legislação sindical, eu tinha também já procedido ao estudo. E também estamos a proceder aos trabalhos de estudo da produção das outras legislações e a Assembleia Legislativa também está a discutir, está a rever muitas legislações. Por isso espero que o sector de trabalho possa lançar mais opiniões para que nós possamos reforçar, proteger o direito e interesses dos trabalhadores locais. E nós temos de definir alguns padrões nas legislações para assegurar o direito dos trabalhadores locais. Em relação ao desenvolvimento de Grande Bahia, você referiu sobre a questão do reconhecimento. Até neste momento, há uma parte dos reconhecimentos ainda não são aplicados. Em Macau, com a falta dos recursos humanos, se nós incentivamos os trabalhadores locais para irem trabalhar na Grande Bahia, se calhar pode causar muitos problemas, nomeadamente a falta de trabalhador em Macau. Em relação à Grande Bahia, eu acho que devemos incentivar os jovens ou os negociantes a irem investir na Grande Bahia e não incentivar os trabalhadores locais para irem trabalhar a Grande Bahia, porque nós neste momento estamos a importar trabalhadores não residentes. Obviamente que a escolha de trabalho depende da liberdade da pessoa, mas não podemos ignorar que ainda existe uma diferença entre o salário nas cidades de Grande Bahia e de Macau. O imposto a pagar é também uma grande diferença. Por isso, se os trabalhadores locais irem trabalhar para as cidades de Grande Bahia, eu acho que existe, mas não muitos. Em relação ao reconhecimento, se calhar no futuro os amigos podem apresentar mais opiniões para nós sabermos quais são os setores que ainda há falta de reconhecimento, porque eu sei que há alguns trabalhos que precisam de reconhecimento e há outros que não precisam, e isto é necessário da nossa abordagem. Um membro, Leon Kay, falou sobre a habitação. A lei da habitação social já foi aprovada e há 3 tipos, 23 anos, e com 18 anos se fossem órfãos. E isto já é aprovado, a respectiva legislação. E o novo mandato do governo vai implementar essa legislação. Em relação à habitação econômica, neste momento estamos ainda a discutir, será que há um dormitório para os jovens? Há bocado já tinha referido, eu queria resolver o problema para que a classe média possa adquirir a sua casa. Mas, em primeiro lugar, temos de resolver o problema da habitação econômica e com os atuais recursos do solo e em pressuposto de desenvolvimento saudável
setor imobiliário, nós podemos, se calhar, proceder ao estudo sobre a construção de dormitório para os jovens ou até dormitórios para os idosos. Porque eu sei que neste momento há muitos idosos que não têm a sua própria casa e há também muitos idosos inscritos que precisam de apoio, não conseguem sair da casa. E neste momento eu sei que ainda está a aumentar o número de inscrição ao IAS para apoio. Muitos idosos não conseguem sair da sua casa. Eu acho que nós devemos resolver esse problema e o governo deve dar importância a essa questão e também fazer estudo para resolver os problemas que estão a enfrentar neste momento pela classe média. Sobre a classe mais vulnerável, eu também abordei com essa classe e nos últimos anos o governo também lançou políticas de apoio, nomeadamente a pessoas com deficiência mental. Eu acho que o governo tem desempenhado um bom trabalho. E no futuro, como é que podemos reforçar estes trabalhos? Porque eu sei que muitas dessas pessoas podem até participar, até podem trabalhar para as empresas. Por exemplo, no supermercado. Nós não podemos... Nós temos de contratar essas pessoas para trabalhar nas empresas e o governo também tem as respectivas legislações para encorajar as pessoas a contratarem as pessoas com deficiências, esperando assim que essas pessoas possam integrar na sociedade. E para aqueles que não conseguem integrar na sociedade, obviamente que nós vamos cuidar da sua vida. Mas para aqueles que conseguem integrar na sociedade, nós incentivamos-los para encontrar o trabalho, para trabalhar para as empresas. Essa é a minha resposta em relação à questão da classe vulnerável. Sim, há algumas classes vulneráveis que têm problemas económicos, mas de um modo geral, eu acho que o governo está a desempenhar bem os respectivos trabalhos. Temos o IAS, que está a realizar os respectivos trabalhos de apoio e apostar muitos recursos para tratar desses problemas. Termino por aqui. Muito obrigado. E a seguir convidamos os membros da comissão para sortear as próximas 4 perguntas. E agora a senhora Presidente vai anunciar os 4 membros. Senhor Wong Yaman, do primeiro setor. Senhor Fu Yan, do segundo setor. Senhor Chen Kaliang, do terceiro setor. E Senhor Leung Xun-yuk, do quarto setor. E agora vamos pedir ao Senhor Wong, do primeiro setor. Excelentíssimo Senhor Ho Yat-sen, caros membros, há pouco muitos membros colocaram perguntas sobre vários assuntos. Eu gostaria de concentrar no tema do setor do jogo e turismo. O setor do jogo e turismo é um setor principal e pilar de Macau. Só que tinha sofrido algum ajustamento devido ao ambiente econômico mundial. E também, ultimamente, tem vindo a haver concorrência para o setor de jogo e turismo Macau. E gostaria de saber, o governo vai ter alguma medida para prevenir essas concorrências, para garantir o desenvolvimento sustentável do setor de jogos e turismo.
E a seguir convidamos o Sr. Fu, do segundo setor. Excelentíssimo senhor candidato, caros colegas, eu sou do setor profissional e eu sou um médico. Assim que já trabalhei na área da saúde há mais do que 20 anos. Por isso, eu preocupo muito com o desenvolvimento deste setor da saúde. De acordo com o seu programa político, vai então se querer aperfeiçoar a assistência médica e também aperfeiçoar a qualidade do setor da saúde. Eu fico muito satisfeito com essa iniciativa. E espero que o setor da saúde de Macau vai ter melhor desenvolvimento com sua liderança. Pelo que para este setor, eu tenho duas perspectivas. E antes, que também há uma grande tradição de Macau, que pessoas de Macau recebem consulta em Hong Kong. Antes da transferência da soberania havia menos, mas agora cada vez mais pessoas se dirigem a Hong Kong para ter consulta médica. E eu espero que no futuro pode fazer isto ao contrário, ou seja, mais gente de Hong Kong vem cá fazer consulta em Macau. Entretanto, também gostaria de chamar a atenção sobre as horas extras por parte de médicos do setor público, porque eles trabalham muitas horas e, sendo um médico, também precisa de tempo suficiente para descansar. Não é trabalhar 10 horas por dia, ainda por cima 7 dias por semana. Porque isso podem prejudicar a saúde dos profissionais da saúde. E a seguir, Sr. Changala, Sr. Ho Yassin, caros membros, colegas, muito bom dia. No programa político, falou sobre elevar a concorrência de Macau no aspecto da software. Aqui, esta elevação da software, ou seja, no âmbito da cultura, pode, se calhar, também é um aspecto que consegue elevar a qualidade da vida do povo de Macau. E assim, gostaria também de chamar a atenção que no futuro, eu acho que para o setor de assistência social, podemos enfrentar mais desafios. E quanto for eleito, gostaria de perguntar que para o setor de serviço social, nomeadamente seja privado, seja público, como é que pode fazer reforçar a qualidade e dando mais apoios aos recursos? E, por outro lado, quanto ao serviço social inteligente, por um lado, consegue reduzir os procedimentos administrativos, por outro lado, consegue abranger a mais destinatários do serviço. E Macau está a enfrentar um desafio de envelhecimento social. Por isso, gostaria de ver qual é o planeamento do governo para, por exemplo, aumentar o número de vagas nos lares de idoso e também, por outro lado, consegue incentivar que os idosos podem participar mais nas atividades sociais. E ainda quanto à integração dos setores sociais na Grande Bahia, terá alguma medida para este setor para melhorar a integração na Grande Bahia, assim contribuindo o esforço por parte de Macau? E o Sr. Lan Xunhok, a seguir, faz favor. Sr. Hong Yassin, caros colegas, muito bom dia. Eu sou Lan Xunhok. Eu preocupo-me muito com a nova concessão, ou seja, a renovação de licença do setor do jogo, bem como o benefício dos profissionais do setor. No último
quando o chefe executivo Choi Soon-il, na sua candidatura ao chefe executivo, tinha anunciado que não vai, aliás, comprometeu que não vai introduzir a motoristas não residentes para o setor do jogo. Por que hoje o Sr. Choi Soon-il não pode comprometer isso? E uma vez já tinha dito que vai dar continuidade das políticas definidas por atual governo. Isso acho que também é um elemento importante do governo atual, por isso qualquer que não pode comprometer. E também, como você tinha referido, que copias é uma profissão muito difícil e é um trabalho árduo, por isso que como é que o governo pode dar mais importância a profissional deste setor? Eu também gostaria de perguntar sobre as políticas para turismo, porque, na verdade, nos últimos anos, o turismo de Macau tem causado alguma perturbação para a vida cotidiana dos residentes. Por isso, gostaria de ver que no futuro, como é que pode ter uma política para equilibrar estes dois aspectos. E ainda sobre a construção da integridade na administração pública. Só que nos últimos anos também houve muitos casos de irregularidade por parte dos funcionários públicos. E agora gostaria de ver quais são as medidas que vai propor durante a sua governação quando for eleito. Obrigado, senhora Presidente. Em relação ao desenvolvimento para o setor dos jogos, nomeadamente os desafios, a criação de novos mecanismos, entre outros. Quanto à despesa e receita do governo da RAEM, depende muito de receitas por parte do imposto dos jogos. Nós não podemos negar isso, porque no ano 2000, ou seja, antes da liberalização de jogos, era apenas 15 mil milhões e agora em 2019 a receita é 103,3 mil milhões. Podem verificar esse aumento. Por isso que vamos prever, temos de ter um setor de jogo saudável. Se ainda lembram que foi feito um relatório integrado sobre o desenvolvimento do setor do jogo. E podemos, através deste relatório, verificar a contribuição do setor do jogo à economia de Macau, mas também apresentou alguns problemas para o desenvolvimento deste setor. Por isso, nós temos de analisar, descobrir os problemas, analisar e para permitir ultrapassar esses problemas. Por outro lado, o setor do jogo tem vindo trazer dificuldade aos setores de pequenas e médias empresas, nomeadamente nos recursos humanos. Mas, por outro lado, o setor do jogo também tem vindo contribuir para os PMEs, porque eles têm dado uma prioridade para adquirir seus bens e serviços dos PMEs de Macau. Por isso, nós temos que verificar os dois aspectos. E para isso também temos de estabelecer legislação para poder regular essas situações. Ou seja, temos primeiro que ter a lei. Aliás, nós revemos, refletimos as questões, os problemas, os desafios e depois temos que ter a lei correspondente para a resolução desses desafios. E sobre o setor da saúde, há muita gente. Macau tem consulta em Hong Kong. Na verdade, assim, Macau é uma região reduzida, por isso tem poucos casos de referência para determinadas doenças. Por isso, há uma tendência que a gente de Macau podem dirigir a Hong Kong para ter consulta médica. E você diz que quer que mais
residentes de Macau podem receber a consulta em Macau. Eu compreendo se o setor, o serviço de saúde tiver uma boa qualidade, elevado nível, com certeza os pacientes, os doentes ficaram muito satisfeitos a vir a ter a consulta em Macau. E quanto aos médicos que trabalham no setor privado ou no setor público, ou trabalham no hospital público ou trabalham no hospital privado, eu compreendo essa diferença entre diferentes entidades. Em relação ao orçamento do hospital público, a despesa ocupa 10% do PIB de Macau. Por isso, é um orçamento bastante elevado. E o governo de Macau pode só dando um serviço gratuito para todos os estudantes até a escola secundária, os bebês recém-nascidos e idosos superiores a 65 anos. Só nestas despesas ocupa 8,4 mil milhões para estas faixas etárias. Por isso, isso significa que restantes dos residentes podem recorrer no sistema privado, ou seja, nas clínicas privadas ou no hospital privado. Mas só que, na verdade, devido a essa elevada proporção dos residentes de Macau que recorrem ao sistema público, por isso que os médicos do sistema público estão a trabalhar sob pressão. Eu compreendo que esta dificuldade no sistema público, porque a verdade é que é um sistema complicado e acho que não havia um país ou uma região que consegue reduzir o nível de pressão que é enfrentado pelo sistema público. Por um lado, temos de tentar proteger o máximo possível os residentes de Macau e também houve deputados que apresentou uma proposta que será que não podemos lançar um projeto de seguro para todos os residentes, ou seja, seguro médico para todos os residentes. Isso também é uma proposta procura em resolução de serviço de saúde para os residentes. Macau é diferente das outras regiões, porque em Macau o imposto profissional é muito reduzido. Ainda por cima, o governo ainda retribui anualmente o imposto profissional para nossos residentes. Como é uma região de baixo imposto profissional, podemos, através de medida de incentivo para quem adquira seguro médico, podem então reduzir o imposto profissional. Isto acontece para outras regiões, mas em Macau sequer temos essa dificuldade, porque em Macau já é uma região com baixo imposto profissional. Para isso, acho que precisamos uma análise aprofundada. O sistema público está a trabalhar sob pressão devido à elevada procura. E, para além, ainda que assim, que se podemos ter um seguro médico, podemos então desviar alguns serviços para o setor privado. Assim que, se calhar, o setor privado consegue reduzir a pressão econômica.
porque atualmente, através do cupom de saúde, o vales de saúde, 600 patacas por pessoa, consegue desviar alguns serviços médicos para o setor privado, para o sistema privado. E se no futuro podemos implementar o seguro médico para todos os residentes, então, se calhar ainda conseguimos desviar a procura ao sistema privado dos médicos. Assim, no futuro, podemos articular esses diferentes sistemas para prestarem serviços médicos. Assim, podemos resolver a pressão do sistema público. Ou seja, os idosos, os residentes não vão só para o hospital público. Em relação à pergunta do Sr. Chankala, para o setor social, ou para os serviços sociais, devido ao envelhecimento da sociedade, a proporção em 2018 já era 11%. Ou seja, para 650 mil pessoas em Macau, já temos mais do que 70 mil idosos em Macau. Ou seja, com mais de 60 anos ou 65 anos. Entre 70 mil idosos, aliás, muitos deles ainda estão a trabalhar. Claro que alguns deles já têm mais do que 80 anos. Pelo que podemos verificar que sentimos uma pressão no serviço social para os idosos. Eu verifiquei que o governo já tinha investido muito nos lares de idosos, ou seja, tipo serviço diurno, da manhã envia o idoso para lá e ao fim da tarde leva para casa. E também as associações civis de Macau também contribuíram muito para esses trabalhos. Na verdade, a proporção dos idosos estão a elevar. Por isso, temos de ver que no futuro em Macau, será que essa proporção pode elevar sem limite? Mas podem ver que esses idosos, muitos deles, por que surgiu essa população tão elevada? Porque muitos deles eram imigrantes que entraram para Macau durante as décadas 80 ou 90, portanto, contribuíram para a economia de Macau e passando 30 anos, agora já são idosos. Isso significa que não são idosos que faziam parte de aumento anual, ou seja, aumento regular da população de Macau, ou seja, 9 por 1000 por ano. Mas, na verdade, eles também contribuíram para o desenvolvimento econômico da Macau durante a sua juventude. Por isso, acho que agora devemos também retribuir para a contribuição deles tinha fornecido a Macau. E nós e prevemos que no futuro essa população pode aumentar para 12%, 13%, mas posteriormente essa população vai reduzir, porque esta 9 por 1000 pessoas, a taxa de natalidade é estável. Pelo que até uma determinada altura, a população do idoso vai se reduzir. Claro que nos próximos anos, essa população ainda vai ser aumentada. E também a perspectiva da longevidade, a perspectiva de vida dos residentes de Macau também é muito longa, por isso estamos a enfrentar esses desafios. Por isso, eu concordo com sua opinião que como é que nós podemos integrar o serviço social com a região da Grande Bahia.
Por exemplo, será que podemos estabelecer um espaço de serviço aos idosos de Macau? Porque temos 9 cidades na região da Grande Bahia, aliás, da China, por parte da China, e assim podemos estabelecer uma zona e que os idosos têm própria vontade de se mudar para essas regiões ou essas cidades, passar a sua vida nessas cidades. Podemos pensar nisso? E ainda sobre serviço social inteligente, sim, consegue reduzir as tarefas administrativas, eu concordo. Já estamos a dar. Eu vejo que Macau está no início do serviço inteligente social. Por exemplo, os idosos, alguns lares já colocam assim monitores junto aos idosos, um tipo de GPS para monitorizar a deslocação dos idosos. Mas agora temos que analisar que este tipo de medidas se violou a lei da proteção dos dados pessoais, ou quanto a respeito à privacidade dos idosos. E na China, para quem concorreu para a habitação social, uma vez se for contribuído ou conseguiu obter uma habitação social, mas se esta pessoa não mora dentro de esta habitação social, o governo já disponibiliza um sistema para monitorizar sua entrada ou não à casa, para verificar que ela vive na mesma casa, porque se violando determinadas regras, o governo pode recuperar essa casa habitacional. Em relação à questão do Sr. Leoncinho, estamos sim a analisar as questões, nomeadamente o presente governo continua com a proibição de importar trabalhadores não residentes para o setor da copia, para o setor da motorista, do setor do jogo. Eu não posso comprometer nada por enquanto, porque hoje não é a altura oportuna para comprometer. Quando eu for eleito, eu posso, então, na altura, fazer os meus compromissos, porque hoje eu não tenho esse papel para comprometer, porque hoje sou apenas um candidato para o cargo do chefe executivo. Se eu hoje comprometer em algo, posso ser criticado pela sociedade. Eu espero que a sua compreensão como um deputado, você deve saber muito bem o princípio da legalidade ou legitimidade, porque hoje eu não tenho essa legitimidade para comprometer. Porque atualmente só há um governo, por isso só o próprio governo pode comprometer em algo. Por exemplo, o atual governo tinha comprometido que na nova zona A vai ter 28 mil frações de habitação pública, mas quanto a isso, este é um compromisso do atual governo. E hoje eu não posso comprometer que para esta 28 mil, quantos vão ser habitação pública, quantos vão ser habitação social ou econômica. Porque só o único governo pode comprometer algo. E sobre novo licenciamento para o setor do jogo, eu já respondi na outra parte. Eu já tinha dito, primeiro temos de ter uma legislação
E hoje, aqui, sendo um candidato, não posso comentar ou também comprometer sobre a orientação do novo licenciamento para os concessionários do jogo. E, claro que antes de ter antes de nova concessão, devia rever as leis em vigentes para melhor ambiente de emprego no setor do turismo. Acho que para um governo devia reforçar as garantias pela lei laboral. Por isso, o governo deve aperfeiçoar a lei laboral, nomeadamente disponibilizar regime de providência obrigatória para os trabalhadores, tentar satisfazer e assegurar os direitos básicos dos trabalhadores locais. Alguns assuntos já estão a ser discutidos na Assembleia Legislativa, porque atualmente se encontra a revisão da lei laboral, nomeadamente sobre o salário mínimo universal, entre outros. E ainda segurança no posto do trabalho, a fiscalização sobre trabalhadores ilegais. Estão a fazer isso já, quer dizer, são regras vigentes, lei sindical. Todos esses aspectos têm a ver com os direitos dos trabalhadores. Para melhor garantir os direitos dos trabalhadores locais, acho que devemos aperfeiçoar essas leis, por sua vez, conseguem equilibrar o desenvolvimento saudável econômico da Macau. Macau, na verdade, é uma região reduzida. Para receber 35 milhões de turistas por ano é muito exagerado. Pelo que nós vamos coordenar, aliás, devemos coordenar com as entidades homólogas para controlar isso, especialmente nos feriados importantes da China. E agora, proibir a entrada das turistas não é uma conduta saudável. E não é uma conduta madura. Por exemplo, eu recebi uma visita de representante da CCPPC da região da Tibete. Eles dizem que na região de Tibete a densidade demográfica é apenas 2 pessoas por cada quilômetro quadrado. Mas só que numa zona há uma concentração de turistas. Por exemplo, naquele palácio, em frente daquele palácio da Putão, há uma alta concentração, porque as turistas tiram fotos em frente deste palácio e causa grande entupimento, causa grande engarrafamento de trânsito na zona. É como fosse para ruínas de São Paulo da Macau. Devido a essa concentração de turistas, também causa grande preocupação para a vida cotidiana dos residentes. Por isso, nós temos de tentar encontrar uma resolução. E ainda falou sobre a irregularidade do comportamento dos funcionários públicos. Dentro de 38 mil funcionários públicos, claro que se pode haver essa irregularidade ou ilegalidade, verificando esta situação. E também é por isso que eu disse que devemos reforçar a formação dos funcionários públicos para que eles terem uma boa concepção, uma melhor sensibilização.
mesmo no na máquina da administração pública, pode haver pessoas que cometeram crimes ou ter condutas irregulares. Mesmo no setor privado, nas grandes companhias, podem ter essa situação. Porque onde há pessoas, há pessoas que cometem erros. Por isso, nós temos de reforçar a formação e, por outro lado, isto significa que nós temos de elevar a qualidade dos funcionários públicos. Por outro lado, também temos de quando descobrir esses problemas, então temos de resolver nos termos da lei. Tenho dito, muito obrigado. Muito obrigado pela resposta do Sr. Hoyasen. Devido a que só temos 4 minutos e esta sessão é para terminar às 1. Muito obrigado a todos. Uma vez que acabei de abordar com a Presidente e já não temos tempo suficiente para permitir os membros a colocar em questão. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença para discutir, intercambiar comigo nesta sessão. E também obrigado pela presença do Presidente, a presença e apoio dos membros do Colégio Eleitoral. Porque eu já conheço alguns membros daqui e também já tivemos a oportunidade de discutir e realizar intercâmbio. Hoje eu sei que é sábado e eu sei que muitos amigos meus pediram desculpa por não poder vir aqui porque estão lá fora de Macau, e então espero que no dia 25 vocês possam vir cá para me apoiar. Muito obrigado mais uma vez. E a sessão da apresentação e esclarecimento do programa político irá terminar. Agradecemos mais uma vez a presença do Sr. Hoyasen e a participação de todos os membros do Colégio Eleitoral e amigos do meio de comunicação social. Devido à falta de tempo, eu sei que alguns membros não conseguirão colocar a sua questão hoje. E nós pedimos desculpa. Entretanto, posteriormente, o Sr. Hoyasen irá organizar, dentro do período de campanha eleitoral, atividades ou palestras destinadas aos membros do colégio eleitoral de cada sector. Assim, acredito que os membros possam aproveitar estas ocasiões para colocar a sua questão e entender melhor o seu programa político. Para além disso, possa também permitir os cidadãos conhecerem melhor o programa político do Sr. Hoyasen. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção de todos que o dia de eleição do chefe executivo é no dia 25 de agosto, que vai ser realizada aqui em Duma. A entrada é das 9 horas até às 10 horas. Espero que os membros do colégio eleitoral estarem presentes nesse dia e devem estar munidos com a credencial para o exercício do direito de voto e o BIR para proceder ao registro. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença.